16, problemas e soluções. Senta, prepara uma pipoca aí que não vai ser rápido. Esse capítulo analisa 8 problemas da narrativa, desde como segurar o público, até a adaptação de textos de outras mídias, como lidar com furos de lógica, mas que diz que para cada problema na arte de escrever tem alguma solução. Então vamos às soluções, os problemas. O problema do interesse. Ir ao cinema, ou pegar um livro para ler, pode ser fácil, dependendo do marketing do trailer, da propaganda, boca a boca, enfim. Mas ficar até o fim, segurar o interesse desse leitor durante todo o tempo é quase impossível. A não ser que o design que você criou para sua história atraia ambos os lados da natureza humana, intelecto e emoção. Curiosidade é a necessidade intelectual de responder perguntas e fechar padrões abertos. Numa história a gente brinca com esses desejos, abrindo, brechas e situações para segurar a curiosidade do público. E para fazer isso a gente usa os pontos de virada. Aquelas perguntas principais, a gente já viu isso no capítulo anterior, aquelas perguntas principais do que vai acontecer, no que isso vai dar, são respondidas no último ato, no clímax do último ato, justamente para segurar essa curiosidade e atenção do leitor até o final. A gente pode até fazer o público rir e chorar, mas antes de tudo, a gente faz o público esperar. Enquanto curiosidade é a parte do intelecto, preocupação é a necessidade emocional. Justiça, força, sobrevivência, amor, verdade, coragem. De maneira inconsciente, o público vai analisar o cenário das cargas positivas e negativas, vai separar o bem do mal, o certo do errado e vai procurar o centro do bem. Quando ele encontrar esse equilíbrio, esse centro do bem, é justamente para onde ele vai focar todas as emoções. Ele vai jogar para esse ponto. E a gente faz isso porque, pelo menos assim, a princípio todo mundo acha que tá certo, todo mundo acha que faz a coisa certa. A gente, no fundo, quer se identificar com o positivo. Podemos ter falhas, até mesmo criminosas, mas no fundo, a gente acha que tá sempre fazendo bem, vai. A gente acredita que o nosso coração tá no lugar certo. O Mac até dá o exemplo do Hitler, que achava que era o salvador da Europa. É o que ele pensava, não é mesmo? O público pode até procurar esse centro do bem em outros personagens, em todos os personagens, mas no mínimo ele precisa sentir empatia pelo protagonista. O protagonista pode até ser um anti-herói, um vilão, meio vilanesco. Nesse caso, o que vai importar é a característica boa dentro da maldade desse anti-herói. E é isso que vai atrair o público. O Mac dá até o exemplo do Poderoso Chefão, que a gente torce pros gangsters, mas pros Corleone, porque eles são leais, eles são fiéis, e tem uma honra entre eles, enfim, e a gente consegue definir qual é o bem e qual é o mal por conta dessa lealdade, a gente caracteriza isso como bem. E a família inimiga, que não tem honra nenhuma, a gente encara como mal. Dá até pra pensar também no Dexter, no Hannibal Lecter. Sério, se você fosse um psicopata, você não ia adorar ser o Hannibal Lecter? Rico, elegante, charmoso, inteligente pra caraca, cavaleiro. Ou o Dexter também, que enfim, consegue matar um monte de gente do mal. Fica por aí porque eu não quero depor contra mim, eu não quero que esse vídeo deponha contra mim no futuro. Fica por isso mesmo. Você entendeu? Mistério, suspense e ironia dramática. Essas são as 3 maneiras de conectar o público à história, que não devem ser confundidas com o gênero da história. A gente não tá falando aqui dos personagens e da relação dos personagens, tá falando da relação do público com a história. Então vamos lá. No mistério, o público sabe menos que os personagens. Mistério significa ganhar interesse com a curiosidade por si só. A ideia aqui é criar e esconder os fatos e despertar o interesse do público pela história pregressa dos personagens. E para isso você provoca com dicas e pistas, podem ser verdadeiras ou falsas. Normalmente a ideia de criar esse interesse com pistas falsas, esse jogo de adivinhação, criando suspeitos e tal, isso agrada o público de mistérios de assassinato, em 2 subgêneros, que é o mistério aberto e o mistério fechado. O mistério fechado é o mais comum, que é o estilo a forma da Agatha Christie. Ela apresenta o crime, depois ela vai apresentando os personagens e todo mundo é suspeito, e aí ela engana o público, ela engana o leitor, mostrando cada personagem como suspeito de uma maneira, botando pistas falsas, pra você achar, você vai ser enganado, você vai achar que é um personagem quando na verdade não é aquele no final, vai ser completamente diferente a resposta da Agatha Christie. Mistério aberto é um pouco mais difícil. Eu trouxe aqui como exemplo, tipo, Jogos Mortais. É quando o público vê o crime sendo cometido. O público já sabe quem é o assassino, mas a ideia é você ver como que foi elaborado o crime, todo o esquema por trás, e aí você acompanha o detetive em questão na história, enquanto ele busca o culpado. No mistério, o assassino ou o detetive, eles sabem dos fatos muito antes do clímax, mas eles fazem segredo. No fundo, o público até vai tentar adivinhar, vai querer saber quem que matou, quem que não matou, mas o que o público quer mesmo é que o escritor vença no final e surpreenda.
Uma resposta, né, com aquele assassino que o público não esperava que fosse. No suspense, o público e os personagens sabem as mesmas informações. O suspense, ele combina a curiosidade com a preocupação. Na verdade, 90% dos filmes, seja drama ou comédia, seguram o interesse do público dessa forma. E no suspense, a curiosidade não é sobre o fato, é sobre o resultado. E esse resultado pode acabar para cima, pode acabar para baixo ou com ironia. A ideia, então, é que toda vez que acontece alguma coisa durante a narrativa e o personagem descobre alguma coisa, é exatamente o momento que o público também descobre. E aí nenhum dos dois sabe o que vai acontecer depois. Existe um risco real, você não faz ideia do que vai acontecer. As pessoas podem morrer, inclusive. Não é o que acontece, por exemplo, no mistério. No mistério, Sherlock, por exemplo. A gente sabe que ele vai resolver tudo no final. Sabe que tudo vai ficar bem. A gente só quer acompanhar como que ele vai chegar a essa resposta. Mas que diz que essas histórias de mistério é tipo um jogo de tabuleiro, só pra agradar a mente. No suspense, não. No suspense, a gente realmente não faz ideia do que vai acontecer. E na ironia dramática, o público sabe mais do que os personagens. Aqui, o interesse primário é a preocupação e não a curiosidade. Normalmente são histórias que começam pelo final. A gente já sabe o resultado, então o público tem essa vantagem de conhecer os eventos antes deles acontecerem, e isso muda totalmente a experiência emocional. Enquanto no suspense o público tá ansioso para saber o resultado, na ironia dramática, como o público já sabe como que vai acabar, né, o fim de tudo, o público tá sentindo pavor e tá, né, naquela expectativa do momento em que o personagem vai descobrir o que esse público já sabe. Logo, o público vai sentir compaixão e empatia pelo personagem, que sabe que esse cara, os personagens estão indo em direção ao desastre, e o público tá, caraca, não faz isso! Claro que colocar o público na posição de ironia dramática não elimina totalmente a curiosidade. A gente sabe o resultado, mas a gente ainda quer saber por que, né, os personagens agiram como agiram e como. Minha vantagem aqui é que quando o público sabe o resultado, ele vai olhar com mais profundidade para as ações dos personagens, para a narrativa em si. Isso encoraja o público a querer entender as forças causais que mexem com a vida dos personagens e as motivações, né? O que levou o personagem a fazer o que ele, enfim, que ele fez. Mac diz que é por isso que a gente consegue identificar bem mais quando a gente vê um filme pela segunda vez, porque como a gente já sabe tudo que acontece no final, na segunda vez a gente para pra prestar atenção realmente nos detalhes. A gente não tem mais curiosidade sobre fatos e resultados, né? Então a gente finalmente foca nas entrelinhas. E como escritor, você não precisa seguir apenas um tipo de comportamento, né? Um tipo de conexão do público com a história. Você pode misturar suspense com mistério, com ironia dramática, enfim, fazer uma lambança só, escolhendo um para cada sequência de cena, um para cada capítulo ou para cada ato. Daí é contigo. O importante é fazer direito, como se fosse fácil. O problema da surpresa. Quando a gente vai para um contador de histórias, a gente, obviamente, quer chorar, quer rir, quer sentir, quer sofrer. A gente quer uma visão nova, a gente quer uma visão interna de uma nova verdade. E existem dois tipos de surpresa: a barata e a verdadeira. E a verdadeira surge daquela revelação súbita entre expectativa e resultado. É quando o leitor identifica a verdade que foi escondida pelo escritor. Já a surpresa barata, ela se aproveita da vulnerabilidade do leitor. Realmente, é muito fácil chocar o público que se entregou totalmente pro contador de histórias, e aí você vai, corta uma cena pra algo que ninguém tava esperando ver, mudando bruscamente o fluxo narrativo, enfim. Claro que dá pra atingir as pessoas dessa forma. Gêneros como fantasia, terror, principalmente terror, e thriller, enfim, as surpresas baratas até fazem parte da diversão. Quando tem aqueles filmes de terror que botam umas cenas só pra você pular da cadeira, então, faz parte da diversão. Tem gente que gosta, tem gente que não. Importante é que fora desses gêneros, histórias de drama, de romance e tudo mais, não funciona dessa forma. Problema da coincidência. Histórias criam significados e coincidências fazem parte da vida. Todo mundo sabe, às vezes a gente, né, vive coincidências que são totalmente inexplicáveis, que chegam e chacoalham a nossa vida e depois elas desaparecem tão bruscamente como elas apareceram. Realmente, isso ninguém pode negar. Então, na história, evitar uma coincidência totalmente não é a solução. O que a gente tem que fazer é dramatizar a forma como ela entra na vida do personagem, fazendo com que essa coincidência ela adquira algum significado com o tempo. Primeiro, você usa a coincidência no início da história, o mais cedo possível, porque aí vai dar tempo, né, ao longo da narrativa, de criar um significado para ela. Segundo, nunca use a coincidência para virar um final. Deus Ex Machina é o pior pecado de um escritor. Para quem não sabe, Deus Ex Machina vem do teatro grego clássico e significa Deus da máquina ou Deus do sistema, dependendo
dependendo da tradução. Lá no teatro, quando o dramaturgo não conseguia criar um final para uma cena, para os personagens, vinha um ator, uma espécie de guindaste, interpretando Apolo ou Atena, enfim, que seja, decidia o final para todo mundo, resolvia a situação. Isso era bem comum na época, usavam isso o tempo todo. Há quem diga que isso é comum hoje em dia também. Para definir melhor, é só você pensar na história que você criou, tudo aquilo que você passou de informação, tudo aquilo que o público sabe até agora. Aí pensa que do nada você tira a solução para uma situação. Deus Ex Machina. É o famoso tira o coelho da cartola. Sabe o vírus do Will Smith que ele manda pro Alien lá na nave Independence Day? Uns vão dizer até que o T-Rex que aparece no final de Jurassic Park para matar os Velociraptors também é um tipo de Deus Ex Machina. O Superman voltando no tempo, virando no globo. Só botar no YouTube Deus Ex Machina, exemplos, sei lá, e você vai se divertir muito. A questão aqui toda é que Deus Ex Machina é a saída fácil. E ninguém quer a saída fácil, como você já sabe, o McKee nos conduz e nos inspira a trabalhar mais duro que isso, né? A trabalhar mais, a nos esforçar a ter mais criatividade para resolver esses finais. O problema da comédia, não importa se a comédia é uma sátira leve ou uma comédia do absurdo, enfim, comédia é só mais uma forma de contar a história. Enquanto o drama, o escritor dramático, admira a humanidade e coloca os personagens nos piores cenários possíveis para eles poderem superar e, enfim, sobreviver, elevando o espírito humano, a comédia nos diz que nas melhores circunstâncias do ser humano, eles sempre vão dar um jeito de estragar tudo, de fazer merdinha. A comédia é pura. Se o público ri, ela funciona. É por isso que, pelo menos segundo o McKee, é por isso que os críticos não vão muito com a cara da comédia. Porque você vai argumentar como? Se o público tá rindo, isso encerra qualquer discussão. Em comparação, quando ele fala sobre escritor de drama e comédia, ele diz que o escritor de drama ele tá mais preocupado com o conflito interno dos personagens. Ele é fascinado pela vida interna do personagem, pela dor, pelas paixões, pelos pecados. E na comédia, o escritor tá mais preocupado com a vida social dele, a idiotice, a arrogância e a brutalidade da sociedade, ou com os estereótipos também, porque tem muita comédia que trabalha muito bem em estereótipo. O cara que escreve comédia, ele foca em alguma instituição em particular, que ele acredita estar infestada de hipocrisia e burrice, e aí ele parte pro ataque. Comédia é, em sua essência, uma arte antissocial e raivosa. Para resolver os problemas de uma comédia fraca, é só você se perguntar, você tá nervoso com o quê? O que te tá deixando com raiva? O que tá te deixando com raiva? Aí você encontra esse aspecto da sociedade que faz o seu sangue ferver e mãos à obra. Isso faz a gente refletir um pouco sobre politicamente correto e incorreto, não é mesmo? Só dizendo. E como funciona esse design cômico? No drama, o público ele tá muito preocupado no futuro da história, né? No resultado, como a gente já falou antes. Ele quer saber o desfecho. Na comédia, o escritor ele pode frear essa direção narrativa para divertir um pouco o público. Às vezes com cena sem propósito nenhum. Ele faz aquilo só pelas risadas. Tem cena que não tem nada a ver com a história, que poderia ser facilmente cortada, mas não pode ser cortada porque justamente é engraçada e o público precisa daquilo. A comédia, ela tolera muito mais coincidência do que o drama. E segundo uma equipe, pode até permitir um final Deus Ex Machina, olha aí. É por isso que toda comédia romântica é Jesus, completamente Deus Ex Machina o tempo todo. Mas a gente não reclama, a gente adora e se diverte mesmo assim, porque, né, pode. Funciona. Como a ideia principal na comédia é fazer o público rir, concentre-se nos pontos de virada, que para cada ação você tem que pensar no que é o oposto daquilo para fazer essa choque, pensar no que vai além daquilo e criar a cena. Você divertir no público, fazendo ele rir, você conseguiu o seu objetivo. Eu vou ter que dividir esse vídeo em dois, porque ele tá muito grande, mas eu prometo, no próximo vídeo a gente termina esses problemas e soluções, e aí segue o final do livro pro capítulo 17. Beleza? Beijo! Até a parte 2. Fui!